Olá, estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês que está assistindo essa aula. Hoje a nossa matéria diz respeito à lição de número 6, que tem como título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Nosso texto áureo diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. A nossa verdade prática dessa lição diz assim: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Ela é instantânea e progressiva. Nós vamos estar aprendendo nesta aula justamente a respeito dessa santificação, que ao mesmo tempo ela é instantânea e ela também é progressiva na vida do cristão. Se você não assistiu os demais vídeos referente a esta matéria do nosso trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Se você não participou das demais aulas, eu vos convido a estar assistindo às aulas anteriores. Nós já temos 5 aulas gravadas desta matéria, hoje é a aula de número 6, e você pode estar assistindo às aulas anteriores aí para poder estar dentro do assunto a qual estamos tratando nesse trimestre. Acesse o nosso canal, se inscreva, compartilhe os vídeos para que mais pessoas venham a ter conhecimento a respeito da palavra de Deus e a respeito deste tema maravilhoso também, que é o verdadeiro pentecostalismo. A verdade prática, ela iniciou dizendo para nós que a santificação ela tem 2 etapas. Ela é instantânea e ela é progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual. Isso é uma verdade porque a partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, de forma instantânea, nós passamos a estar diante de Deus como santos. Como assim como santos? A Bíblia vai nos ensinar que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Mas por intermédio de Cristo Jesus, o homem novamente pôde se aproximar de Deus. A salvação, por intermédio de Cristo Jesus, nos colocou em uma posição diante de Deus. A santificação fez com que nós pudéssemos aproximar novamente de Deus. Então, por intermédio do sacrifício vicário de Cristo, de forma instantânea, eu e você passamos a nos tornar diante de Deus justos. O preço do pecado que havia sobre a nossa vida, o jugo do pecado que havia sobre a nossa vida, foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós temos direito ao dom gratuito da salvação. Essa graça maravilhosa da salvação que nos alcançou, nos libertou do pecado, nos libertou da escravidão. E a santificação, ela foi em nossas vidas de forma instantânea, a partir do momento em que nós entregamos verdadeiramente a nossa vida, o nosso ser, nas mãos de Cristo, crendo que Ele é autor e consumador da nossa fé, crendo que Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Cristo pagou o alto preço pela minha vida e pela sua vida. A cédula do pecado, que eu e você estávamos marcados por ela, Cristo, Ele rasga essa cédula do pecado. Nós, diante de Deus agora, nos tornamos justos. Quando Deus ele olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não enxerga em nós mais aquele transgressor, Ele não enxerga em nós mais aquele pecador, aquele que tinha o jugo do pecado sobre si. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue carmesim de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. É motivo de nós glorificarmos, é motivo de nós agradecermos, porque nós estávamos perdidos.
mas Cristo nos resgatou do pecado, trouxe em nós santificação e diante de Deus Pai agora nós podemos nos colocar para que Ele possa olhar para a minha vida e para a sua vida e ver a mim e a você como justos diante dEle. A nossa introdução diz assim: Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. A nossa leitura bíblica, ela está com base em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 23. Eu gostaria de fazer essa leitura antes de nós entrarmos na introdução. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo de número 13 ao 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Essa é a nossa leitura base de hoje, a nossa leitura bíblica em classe, a qual Pedro, escrevendo, vai nos trazer um ensino maravilhoso, ensinando a mim e a você que foi pelo precioso sangue de Cristo, como Cordeiro imaculado e incontaminado, que eu e você hoje estamos justos diante de Deus. Todo aquele que olha para a cruz, todo aquele que olha para a mensagem da cruz, ele vê Cristo e ele enxerga esse sacrifício vivo de Cristo na cruz, que Cristo padeceu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E quando eu vejo esse sacrifício de Cristo como Cordeiro sem mácula, imaculado, perfeito, puro, santo, e quando eu aceito esse sacrifício, quando eu reconheço esse sacrifício, eu aceito a Cristo verdadeiramente como meu Senhor e Salvador, eu recebo desta graça, a graça da salvação. E diante de Deus agora me coloco e me ponho como justo por causa do seu sangue derramado na cruz, por causa do seu sacrifício vicário. Deus olha para a minha vida e para a sua vida agora e vê em nós santidade, vê em nós justiça. Só que não para por aí, a Bíblia vai nos ensinar que este é o primeiro momento da nossa conversão, quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo. Esse primeiro processo da santificação em nós, ela se torna instantânea. Mas a Bíblia vai nos ensinar que essa santificação ela é progressiva. Não significa que uma vez santo, santo para sempre. Mas significa que uma vez em santidade diante de Deus, nós devemos preservar este caminho. Nós devemos preservar essa dádiva. Nós devemos preservar essa graça que nos foi concedida pelo sangue de Cristo.
E aqui a introdução dizia a nós: Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inagualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. A natureza de Deus é santa. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa: que todo cristão verdadeiro possa refletir este caráter. Quando eu falo em questão de refletir o caráter, eu tenho que trazer em mente que o caráter diz respeito à conduta. O caráter diz respeito a quem eu sou. Aprendemos na aula passada a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Se você não assistiu a aula passada, acesse o canal, assista a aula, aprenda mais sobre o fruto do Espírito. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo gera em nós, gera na vida do cristão verdadeiro, do cristão genuíno, aquele que realmente passou pela conversão genuína. É gerado no seu interior o fruto do Espírito. O fruto, ele exterioriza o que verdadeiramente o cristão é. Ele expõe verdadeiramente o que o cristão é. E Deus espera que seja gerado em nós esse fruto do Espírito. Ele espera que nós busquemos esse fruto. E através desse fruto, nós mostramos para o mundo, nós mostramos para as pessoas que nos cercam quem verdadeiramente nós somos. E ao mostrarmos quem somos, refletimos a glória de Deus. Ao mostrarmos quem somos verdadeiramente na pessoa de Cristo Jesus, nós mostramos que somos embaixadores dele nessa terra. Nós mostramos que nós somos verdadeiramente servos e servas do Deus vivo. Porque a nossa conduta, ela será o exemplo. Será o exemplo de vida. A nossa conduta será o exemplo para as pessoas que estão mais próximas de nós. A nossa conduta será o exemplo para aqueles que nos cercam. E quando a nossa conduta, o nosso exemplo for bom, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver Cristo através de nós. A santificação, ele é esse reflexo. A santificação nos mostra que quando as pessoas olham para nós, elas nos veem como pessoas separadas. Como assim pessoas separadas? Pessoas que não aceitam o pecado. Pessoas que se afastam do pecado. Pessoas que amam o pecador, mas aborrecem o pecado, odeiam o pecado, assim como Deus também odeia e aborrece. Quando as pessoas olham para nós e vê santificação através das nossas vidas, muitas dessas pessoas quererão ser iguais a nós. Muitas pessoas vão querer ter esta virtude. Muitas pessoas vão querer ter também esta conduta, este exemplo, porque a santificação causa isso em nós. A santificação, ela causa separação das coisas do mundo para uma vida cristã genuína diante de Deus. Santificação é se apartar do mal. Santificação é andar no caminho oposto do mal. Santificação é eu viver para Cristo de forma intensa, em todos os propósitos. Santificação é eu entender que a minha vida ela foi separada para Cristo. Eu sou dele, ele é meu. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo um dia me transformou. O Espírito Santo um dia me levou até a esta mensagem da cruz. O Espírito Santo um dia me levou até os pés de Cristo. E eu olhei para a cruz e vi Cristo. E vi o seu sacrifício perfeito, genuíno, na cruz do Calvário. E eu me arrependi dos meus pecados. Eu me arrependi das minhas transgressões, das minhas maldades. E a partir deste momento eu recebi o maior presente do mundo, a salvação da minha alma. E essa salvação, diante de Deus, me tornou justo. E hoje eu estou num processo ainda de salvação. Eu estou num processo chamado processo de santificação. É progressivo. Hoje santo, amanhã mais santo. O que significa isso? Significa viver uma vida de negação para o mundo e viver uma vida de propósito para com Deus.
Significa trilhar um caminho a qual eu sou direcionado não pelas minhas vontades, não pelas concupiscências da minha carne, mas uma vida que eu sou guiado pelo Espírito Santo. Aquele qual o próprio Cristo disse quando ele foi assunto ao céu: eu vou, mas não vou os deixar só, não vou os deixar órfão. Eu enviarei um outro Consolador. Eu enviarei o Espírito Santo, este que vai ser teu amigo, este que vai te consolar, este que estará com você todos os dias da tua vida, este a qual irá te santificar dia após dia, para que eu seja glorificado através da tua vida. E o Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar nesse processo de santificação, para nos trazer uma conduta, para nos fazer como exemplo de vidas para as pessoas que estão aí fora perdidas, para as pessoas que vivem para o mal, para as pessoas que estão com o coração fechado, amargurado, aprisionado pelo pecado. Pessoas ainda que não foram libertas pela mensagem da cruz, porque a Bíblia nos ensina que a palavra nos liberta. A Bíblia nos ensina que Cristo nos liberta, Ele nos transforma. A Bíblia vai nos dizer, quando Jesus ele nos liberta, nós temos uma transformação genuína. Quando o Espírito Santo faz morada em nossa vida, nós somos transformados de tal maneira que a santificação ela vai nos aproximando de Deus mais e mais, aonde nós passamos a ser luz do mundo, sal da terra, esta luz que veio para brilhar no meio da escuridão, para resgatar pessoas no meio da escuridão. Este sal que veio para trazer um tempero, um sabor, não um sabor corruptível, mas verdadeiramente um sabor que é para ser apreciado. É como um bom fruto. O bom fruto, o fruto do Espírito. As pessoas olham para nós e nos enxergam como árvores. E essas árvores precisam estar cheias de frutos. Precisam estar carregadas. Porque há pessoas que estão com fome. Há pessoas que estão sedentas para experimentar dessa árvore frutífera. Cristo te fez como uma árvore frutífera. Cristo te fez como uma árvore separada. Separada do mal. Para que pessoas possam olhar para você e ver a santificação na tua vida. Identificar que você é separado. Você não é como as outras pessoas, mas você é diferente. Há algo diferente na tua vida. A santificação causa isso em nós, uma separação. Não separação das pessoas. É muito confundido nos nossos dias que ser separado do mal significa separar-se das pessoas. Não, é separar-se do pecado. Porque as pessoas precisam receber também deste Cristo. As pessoas que estão longe de Cristo precisam também mergulhar nessa experiência sobrenatural que um dia você mergulhou. Por isso, santificação, ou ser santo, não é fazer diferença das pessoas, mas é ser totalmente avesso ao pecado. É ser totalmente avesso ao mal. É sim resgatar estas pessoas com a mentalidade que o mal é bom, com a mentalidade que os prazeres da carne é bom, que a concupiscência da carne é boa. É mostrar para essas pessoas que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor nós só encontramos em Cristo Jesus, em comunhão plena com Deus. E para se estar em comunhão plena com Deus, eu preciso estar em santificação. Porque a Bíblia nos ensina que Deus é santo. E Ele requer que a cada um de nós também sejamos santos, separados para Ele. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. No Antigo Testamento, na lei mosaica,
ela vai nos ensinar que além das pessoas, além de Deus requerer que as pessoas se santificassem, além de Deus requerer que o sacerdote, o sumo sacerdote e toda a congregação, toda Israel se santificasse, também deveriam ser santificados os utensílios do templo, tudo aquilo que fazia parte do serviço sagrado no templo, os lugares aonde ali acontecia o ritual no Antigo Testamento, o sacrifício, tudo isso precisava envolver a questão da santificação. Interessante que nos dias de hoje, no Novo Testamento, Deus ele não vai ensinar a mim e a você que eu devo santificar objetos, que eu devo santificar lugares, mas Ele vai ensinar que a minha vida deve estar em santificação, para que eu tenha comunhão com Ele, para que eu seja separado para com Ele. Ele pede que eu tenha uma vida separada, uma vida santa, reservada. Ter uma vida reservada é ter uma vida reservada para Ele e não para as coisas do mundo. Cristo não impede ninguém de ser feliz ou de ser alegre ou de estar em relacionamento com outras pessoas, não. Ele não impede. Mas Ele diz para mim e para você, nós devemos saber por onde andamos, por onde caminhamos, porque aonde nós estivermos, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, porque nós estamos num processo chamado processo de santificação. E neste processo de santificação, as pessoas vão olhar para a minha vida e para a sua vida, e elas precisam desejar, querer ter a mesma comunhão que eu e você temos com Deus. Este é o propósito da vida, ter comunhão com o Criador. Se não arder em nosso coração este propósito de ter comunhão com o Criador, de nos santificarmos, de viver uma vida cristã em santificação, significa que eu e você estamos perdendo o temor de Deus. Perder o temor de Deus significa querer estar longe dele. Todo homem e toda mulher que quer estar longe de Deus está longe da salvação também. Pois a salvação só encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Não há nenhum outro lugar onde nós possamos encontrar essa salvação. A Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo ele vai nos ajudar a nos aproximar, a nos santificar diante de Deus, a nos separar das coisas do mundo, das coisas que vão tirar a nossa atenção de Deus. Por isso precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para que possamos deixar Ele nos usar, para que possamos deixar Ele falar conosco de tal maneira que nós possamos todos os dias estar caminhando uma vida cristã genuína, com propósito diante de Deus. Ter uma vida de propósito diante de Deus é saber que a santificação neste propósito irá me ajudar a ter um melhor relacionamento com Deus, me ajudar verdadeiramente a chegar até o fim da jornada e estar diante dele de forma irrepreensível, de forma que ele agrade, de forma que ele possa olhar para mim e se agradar do que ele tem visto. Muitas pessoas não se preocupam em pensar o que Deus está pensando a respeito dela. Se preocupam tanto do que as outras pessoas têm a lhe dizer a seu respeito, mas não se preocupam com o que Deus tem a dizer a respeito de si. O cristão verdadeiro, ele não deve se preocupar com o que as pessoas têm a dizer a seu respeito, mas ele deveria com toda certeza se perguntar: o que será que o meu Criador diz a respeito de mim? Estar no processo de santificação significa que eu tenho buscado dia após dia ter um relacionamento com o meu Criador. E Ele se agrada disso. A Bíblia vai nos ensinar que após passarmos pelo processo de conversão, nos tornarmos justos diante de Deus. E aqui entra a questão da santificação.
instantânea nas nossas vidas. A Bíblia também chama essa santificação de posicional. E quando eu digo que a Bíblia chama, não é que está escrito posicional, mas é o sentido que a Bíblia nos traz, porque nos coloca em uma posição diferente diante de Deus. A santificação posicional é este momento em que o pecador, ele encontra Jesus, ele encontra Cristo, e agora ele passa para uma posição diferente. Por isso é santificação posicional. Ele coloca o pecador de forma instantânea diante de Deus pela santificação como justo agora. O pecador se torna justo. O ímpio agora que recebeu a Cristo, o miserável, ele se torna diante de Deus justo. Esta é a santificação posicional. É a partir deste momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós já passamos a ser justificados por Ele diante de Deus. Nós mudamos de posição diante de Deus. Ele não nos vê agora como nós éramos lá atrás. Ele não nos enxerga da mesma maneira por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, por causa do que Pedro escreveu aqui em 1 Pedro capítulo 1, 19, mas com seu precioso sangue, como cordeiro imaculado e incontaminado. É por causa disso, é por causa desse precioso sangue. Deus agora nos vê como pessoas justas. Nós mudamos a nossa posição diante de Deus. Nós agora alcançamos essa santificação, chamada de santificação posicional diante de Deus. Mediante essa obra maravilhosa de Cristo Jesus. Nós temos também o que a Bíblia vai nos ensinar a respeito da santificação progressiva. Nós nos tornamos justos diante de Deus. Acabou por aí? Não. A santificação ela é uma busca. Costumo dizer que em nós, sobre nós há uma placa, escrito assim: estamos em obras. O que é estar em obras? Estar em obras é justamente isso. Eu estou em aperfeiçoamento. Significa que o cristão que um dia recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador está em aperfeiçoamento. Todos os dias eu busco estar próximo de Deus. Todos os dias na minha caminhada diante dele eu tento avançar um pouco mais, a construir tijolinho por tijolinho. É nesse sentido, de crescimento espiritual através do Espírito Santo, eu vou me santificando. É um progresso, essa ideia de movimento que eu tenho de crescimento espiritual. Não é porque eu aceitei a Cristo que eu não preciso mais buscar a santidade. Não é porque eu aceitei a Cristo que agora eu sou um santo. Agora não há nada mais que possa me tocar. Não, irmãos. O significado de santificação, a partir do momento que você recebe a Cristo, significa que você não tem mais o jugo do pecado sobre a tua vida. Porque Cristo pagou este preço por nós. Ele nos libertou dessa escravidão, Ele nos deu liberdade. Através da santificação agora, eu me aproximo dele. Mas a caminhada continua. E nessa caminhada de aproximação, todos os dias eu devo buscar esse aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é me apartar todos os dias do mal. Me apartar todos os dias da concupiscência da carne, das obras da carne, como Paulo assim vai escrever no livro de Gálatas. Falamos sobre isso também na aula passada. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16, as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne só conseguem ser mortificadas através da santificação. Da ajuda do Espírito Santo que vai gerando em nós o fruto do Espírito para que nós possamos dia após dia combater as obras da carne.
Essa santificação progressiva traz a nós uma vida crescente espiritual. Traz a nós uma vida de contínuo crescimento, não de estagnação, não de achar que ser pelo simples fato de eu congregar todos os dias na igreja, de eu ir aos cultos todos os dias me torna mais santo. Não. O culto é um momento da adoração como membrazia, como o corpo de Cristo. Mas a santificação eu busco todos os dias aonde eu estiver. Seja no culto, seja em casa, seja no trabalho. Por onde eu andar, eu estou buscando a santificação. A santificação é esta que eu me aparto do mal. A santificação é esta que eu me aparto da maldade, das obras da carne. E a santificação é esta a qual todos os dias eu me renovo através do fruto do Espírito em minha vida. De que forma? Sendo o exemplo, a conduta que vai exteriorizar este fruto que é gerado dentro de mim. Dessa maneira, todos os dias eu vou me santificando. O Espírito Santo, como meu ajudador, como meu companheiro, ele vai me ajudando neste processo. É um processo que chamamos também de processo de escolha, porque eu preciso me santificar. Deus, ele requer que eu me santifique. Algumas pessoas podem dizer assim, mas por que Deus não santifica você? Ele já me santificou na pessoa bendita de Cristo Jesus, quando o dia eu recebi a Cristo, me tornei justo diante dele. Mas agora, esse processo depende de mim. O processo progressivo da santificação depende de mim, da minha busca constante, do meu trilhar, do meu caminhar diante de Cristo, diante da vontade dele. E a Bíblia vai nos ensinar também sobre uma outra santificação chamada santificação futura. Eu tenho a santificação posicional, que é a primeira. Eu tenho depois a santificação progressiva, que é esta, dia após dia. E eu tenho a chamada santificação futura. A santificação futura a qual a Bíblia vai nos ensinar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, está escrito: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. A palavra irrepreensível é não ter do que falar. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho que me manter irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu não sei a hora nem o momento em que Ele virá. Por isso, é um progresso, é progressiva. Mas um dia eu vou passar por essa santificação futura. E a santificação futura é o último estágio do processo de santificação. É quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Nesse processo completo, quando a igreja for assunta ao céu, ao encontro de Cristo, a Bíblia nos ensina que teremos nosso corpo glorificado, transformado. A santificação total na nossa vida só se dará quando, na totalidade, só se dará quanto à glorificação do nosso corpo. Aí sim o processo da santificação estará completo. Enquanto isso, o cristão que um dia verdadeiramente recebeu a Cristo, ele está nesse processo, na plaquinha escrito em obras. E estar em obras significa que há reforma diária na minha vida. Está uma construção diária na minha vida. Construção essa que eu tenho que edificar com aquilo que me aproxima do Criador. Eu tenho que me edificar com aquilo que me faz estar de forma mais plena, mais íntima, mais próxima com o autor e consumador da minha fé. Se eu não edificar a minha vida dia após dia, eu corro um risco
que as obras da carne, em algum momento de vacilo meu, venham entrar em meu coração e fazer com que a santificação que eu estava andando de forma progressiva para com Deus, ela seja bloqueada. Por isso, entenda, nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos a natureza carnal, que ela tende para as obras da carne. Mas quando um dia nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, em nós foi colocada a natureza espiritual através do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Essa natureza espiritual, ela nos faz, dia após dia, vencer as obras da carne. Quando eu ando e me edifico diante de Deus, eu estou combatendo as obras da carne. Mas essas obras da carne vão tentar a todo momento me derrubar. Por isso, a santificação, como modo de eu me afastar do pecado, como modo de eu me santificar diante de Deus, ela vai me ensinar que o propósito é estar de forma irrepreensível todos os dias diante de Deus. Olhar no espelho, ou seja, olhar para dentro de mim todos os dias e perguntar: Senhor, Tu sonda-me. Veja se há em mim algo que tenha trabalhado, que tenha atrapalhado a minha comunhão com o Senhor. Veja se dentro de mim há algo que tem feito com que a proximidade minha com o Senhor seja interrompida. Perguntar para dentro de si se alguma coisa tem barrado a tua comunhão com Deus. Deve ser algo diário em nossas vidas. Porque a santificação vai me fazer entender que eu estou no caminho certo. A santificação vai fazer-me entender que muitas pessoas, elas vão precisar de mim e de você como canal de bênção, como instrumentos de Deus, a olhar para nós e ver que há santificação na nossa vida, como conduta, como exemplo, fluindo o fruto do Espírito de forma a exteriorizar através das nossas vidas, para que pessoas também desejam essa proximidade com Cristo, com Deus. Deus nos faz instrumento da sua glória. Entenda, somos instrumento da glória de Deus. A santificação nos faz ser separado do pecado. Ao ser separado do pecado, nós somos instrumentos apropriados, aptos a sermos usados por Deus para a sua glória, para o seu louvor. É uma necessidade que nós precisamos muito e muito dia após dia. Essa necessidade de santificação não deve ser entendida por nós, que nós temos que sair desse mundo que é corrupto. Esse mundo de maldade, não. Não significa que nós temos que sair deste mundo, nós temos que se isolar deste mundo, não é isso. Cristo, escrevendo em João, capítulo de número 17, 15, ele vai dizer, Jesus dizendo aqui, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus, nessa oração sacerdotal, ele vai nos lembrar. Nós estamos no mundo. Nós fazemos parte deste mundo. Não da concupiscência deste mundo. Não do sistema deste mundo. Mas nós estamos aqui. Nós somos seres humanos. Mas a Bíblia vai nos ensinar que Ele vai nos ajudar a nos guardar deste mundo. O Espírito Santo vai nos ajudar a nos guardar deste mundo. Da influência deste mundo, da influência da maldade, do pecado. Por isso, tenhamos o cuidado. A Bíblia vai nos ensinar a
a sermos separados. Separados do pecado. Não separados das pessoas. Porque se quisermos levar a palavra de Deus a almas que precisam e necessitam, essas almas são pessoas. As pessoas precisam ver em nós que há algo de Deus. As pessoas precisam olhar em nós e ver esperança através da nossa vida. Por meio da santificação, como instrumentos de Deus, nós devemos abominar o mal, mas amar os pecadores. Abominar o pecado, mas amar os pecadores. Amar os pecadores e abominar a maldade. Quando nós falamos de santificação, nós precisamos entender. A Bíblia vai nos ensinar, foi lido aqui no nosso texto áureo, segui a paz com todos. A Bíblia vai nos ensinar, segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Essa natureza da santificação, ela ocorre primeiramente no nosso coração. Ela sempre vai ocorrer de forma primordial no nosso coração. Nós somos santificados de dentro para fora. A santificação interior, ela vai refletir o nosso exterior. Ela vai refletir o nosso caráter. De forma posicional, que nós falamos aqui, na forma progressiva. É uma necessidade que nós precisamos diariamente buscar da parte de Deus. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. A palavra de Deus, ela vai nos santificar, porque quanto mais passamos a ter conhecimento da palavra, quanto mais nós passamos a conhecer a palavra de Deus, nós passamos a conhecer melhor a Deus. Quanto nós passamos a conhecer o Verbo, quando nós passamos a conhecer a Cristo, nós passamos a nos identificar com Ele. Identificar de tal maneira que a Bíblia vai nos ensinar para seguir as pisaduras de Cristo. Quando eu começo a seguir as pisaduras de Cristo pela palavra, eu começo a me identificar com Ele. Eu passo a ter a mente de Cristo. Eu passo a viver como Cristo um dia viveu nessa terra. A palavra me mostra a verdade. A palavra me abre os olhos. A palavra me liberta do pecado. A palavra me liberta do jugo do pecado. A palavra traz vida, transformação, libertação. O Espírito Santo, nessa caminhada, ele vai ser o meu ajudador, o meu amigo, que vai estar sempre presente. Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Sede vós separados do mal, separados do pecado, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o título nosso falava a respeito de ética, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O que é ética? Ética nada mais é que o estudo da conduta. A conduta vai mostrar o meu caráter. Falamos aqui um pouco a respeito disso. Essa conduta que vai mostrar os meus hábitos, essa conduta que vai mostrar os meus costumes, os meus hábitos, os meus costumes vão mostrar o meu caráter, vão revelar este caráter.
No Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: as más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das escrituras sagradas. Não é um homem que diz o que é certo e o que é errado. A própria Bíblia, ela vai nos ensinar, ela vai nos revelar aquilo que agrada ao nosso Deus, ao nosso Criador. Não é um homem que impõe o que é certo e o que é errado. O que determina o certo e o errado é o próprio Cristo, é a própria palavra. É o Deus da palavra que revela a mim e a você qual deve ser a nossa conduta. Conduta essa que possa agradar a Deus. Conduta essa que possa aproximar a minha vida de Deus, me santificando dia após dia. Entenda, eu e você não fomos chamados para trazer barreiras para que pessoas tenham impedimento de chegar a Deus. Haja vista que há muitas pessoas que tentam colocar barreiras, introduzindo muitas vezes coisas que são e chegam a ser até aberrações, heresias, que a Bíblia não vai ensinar. A Bíblia vai nos ensinar que o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai tocar no coração da pessoa e vai abrir os olhos. E a pessoa vai enxergar a sua vida miserável. O Espírito Santo é aquele que convence a vida do homem. Muitos tentam colocar barreiras, até mesmo impedimentos, para que pessoas se acheguem a Cristo. A Bíblia nos ensina que Cristo ele veio para nos libertar. Ele veio para tirar o jugo que havia sobre nós. Por isso não coloquemos mais jugo sobre as pessoas. Levemos a palavra genuína de Deus. Preguemos a palavra, ensinemos a palavra. E o Espírito Santo será aquele que irá convencer o homem. Que irá abrir os olhos do homem pecador. Que irá fazer com que este homem passe por essa santificação posicional, essa mudança, e entre no estágio de santificação progressiva e busque até o fim a santificação futura, completa. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificarão a Deus. Quando o fruto do Espírito ele é visível nas nossas vidas, por meio daquilo que nós exteriorizamos, por meio do nosso caráter, da nossa conduta, vidas glorificarão a Deus. Quando nós falamos sobre santificação, nós precisamos então saber o significado. Santificação é separar-se do mal. Santo é aquele que é separado do mal, que vive uma vida de busca constante de separação do mal, do pecado, e não das pessoas. Mas é aquele que busca uma vida de proximidade para com Deus. Isso é o que a santificação é. É uma vida de proximidade para com Deus e uma vida de afastamento do pecado, das obras da carne. Precisamos saber o significado, a importância, a necessidade de nos santificarmos para estarmos todos os dias mais e mais próximos do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Criador.
Nós não podemos confundir a santificação, irmãos, com regras externas típicas de religiões legalistas. Ou seja, nós não podemos confundir uma vida de separação para com Deus com regras que a Bíblia em si não vai ensinar, trazendo ainda mais obstáculos para aqueles que precisam ser libertos. Fiquemos na palavra, fiquemos na essência da palavra, não com legalismo religioso, não com aquilo que vem tentar nos aprisionar ainda mais. Cristo nos libertou. E se Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Livres pela palavra. Livres pela verdade. Livres porque Ele olhou em nós. E através da santificação Ele nos viu como justo. E agora nós buscamos esse processo dia após dia, para que continuemos justos diante dEle. A santificação é a marca de uma vida plena diante de Deus. E o selo dessa santificação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos certificar. É o selo da promessa que nos certifica. É o selo da promessa que um dia Ele nos levará de encontro para com Cristo. Que possamos viver todos os dias essa santificação em nós. Para que Deus, dia após dia, possa se agradar das nossas vidas. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver através das nossas vidas um diferencial nessa terra. Em meio a tanta maldade, tanta crueldade, tantas coisas ruins, que as pessoas ainda possam enxergar esperança através da minha vida e da sua vida, que reflete a glória de Deus. Sejamos instrumento nas mãos dele. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua família, o seu lar. Essa foi mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical a respeito deste maravilhoso tema, santificação. Que dia após dia possamos estar comprometidos com essa conduta do Espírito Santo, com essa ética do Espírito Santo, com esse caráter, com esse fruto que é gerado dentro de nós, que é o fruto do Espírito. Comprometimento. A palavra final é essa. Comprometimento. A santificação é um comprometimento. Não um comprometimento apenas, é um comprometimento contínuo. Que Cristo Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Assista os demais vídeos do nosso canal. Se inscreva na nossa página, no nosso canal. Indique a um amigo, a um colega, a outros irmãos em Cristo Jesus. Leve a palavra de Deus a corações que estão precisando, necessitados. Que nós possamos nos encher com a graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador todos os dias da nossa vida. Deus vos abençoe em nome de Jesus.